Expo Inter é Pampa. Oferecimento Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Stara, evolução constante. ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Genética de frangos de corte Ross. Mais carne, mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira. Para a família inteira, ovo é Mantiqueira. Simers, 40 anos. Próximo para você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Venha conhecer o novo estande da Chevrolet na Expo Inter e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Apoio Senar RS, a escola da família rural. Realização TV Pampa e 41ª Expo Inter. Nossa gente, nossa força. Estamos aqui diretamente de Esteio, do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Retornamos aqui da Casa da Pampa com a cobertura da 41ª Expo Inter. Eu quero de antemão, antes de anunciar o nosso próximo candidato, dizer que todos os candidatos, as majoritárias, que vierem ao parque e nos visitarem aqui na Rede Pampa vão ser ouvidos, terão oportunidades de falar, né? E muito nos orgulha que prestigie esta Expo Inter. Na realidade, aqueles que não vêm são aqueles que perdem. E eu acho que nessa premissa tem um cidadão que está ao meu lado, que foi o homem que acreditou nisso. É o homem que acreditou nisso, está aqui no primeiro dia. Ele que foi prefeito vizinho aqui de Esteio, onde é a sede da Expo Inter, foi prefeito de Canoas, é o candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, nosso Gélio Jorge, pela coligação O Rio Grande Tem Solução, com PDT, PV, Solidariedade, Podemos, Avante, PPL, PMDB. Está junto com seu candidato a vice, que é o nosso presidente licenciado do Sindicato de Indústrias, Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Aliás, ontem fizemos um acordo lá na Pampa, estava presente Gedeão Pereira, presidente do Sistema Farsul, estava o Dacir Klein, secretário da Agricultura, e o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nós acertamos lá, eu representei o nosso Cláudio Bia, né, para que eles parem com essa briga de CIMERS. Então fica o Sindicato Médico como CIMERS, que é médico, e o CIMERS como indústria de máquinas, está resolvido. Um CIMERS, outro é CIMERS. Não precisa de um advogado melhor que esse. E continua entre nós o desembargador Carlos Roberto Lofeu Caníbal. Temos uma cadeira aparecendo a mais aí, que a produção sempre ágil vai tirar depois. E o nosso Fabiano Dalazen, Procurador-Geral de Justiça. Prazer tê-lo aqui, doutor Jairo Jorge. Obrigado, Paulo Sérgio, é um prazer enorme estar junto com personalidades tão ilustres, né? A grande inteligência, doutor Dalazen, doutor Caníbal, e aqui com o meu candidato a vice-governador, que é um homem que conhece a Expo Inter, né? Ele que foi presidente do Sindicato das Indústrias Máquinas Agrícolas, e ainda na época do governo Olívio Dutra, ele teve a iniciativa, que era uma lavoura de arroz, ele teve a iniciativa, ele gerou a expansão, e hoje nós temos aí a Expo Inter, especialmente na área de implementos, um sucesso, né? E nós queremos representar, Paulo Sérgio, exatamente a união do Rio Grande que produz com o Rio Grande que trabalha, né? Eu acho que essa união do capital e trabalho é fundamental. Não existe capital sem trabalho, não tem trabalho sem capital. E nós queremos expressar essa união, né? O Rio Grande do Sul precisa de convergência. Não será com chimangos e maragatos, nós e eles, vencidos e vencedores, que nós vamos unir o Rio Grande do Sul e superar os graves problemas que a gente enfrenta. É exatamente isso que nós estamos propondo. Ideias, né, propostas, especialmente para a agricultura, né, para o agronegócio, para a agricultura familiar, para que possamos aumentar a produtividade, enfrentar os gargalos, aí entra a questão de logística, né, infraestrutura, energia, comunicações, garantir que o jovem fica no campo, temos um projeto Futuro no Interior, para que o jovem vislumbre no interior perspectiva, especialmente enfrentar o problema da sucessão familiar, que é grave. Hoje, 38% das famílias que produzem leite no Rio Grande do Sul não tem mais sucessor. Isso é grave, porque quando se aposentar o pai, a mãe, o avô, a avó, vai cessar a produção de leite. Nós precisamos, portanto, garantir que o jovem fique no campo. Então, são ideias. Eu estou propondo, Paulo Sérgio, tu me conhece há muitos anos, eu estou propondo só aquilo que eu sei que posso fazer, porque eu já fiz e deu certo. Eu fui 8 anos prefeito de Canoas, um dos maiores orçamentos do Estado. Eu tripliquei a arrecadação da minha cidade com menos impostos e menos burocracia. Reduzi impostos, sim.
na contramão, né, da maioria dos gestores. Eu acredito nesse caminho, estou propondo isso para o Rio Grande do Sul e consegui também realizar, deixar um legado aí de 835 obras na minha cidade. É claro, sempre tem muito por fazer, por mais que se faça, sempre tem muito o que fazer. E eu também tive a honra de ser ministro adjunto da Educação, administrar um orçamento maior do que o orçamento do Rio Grande do Sul. E isso, né, foi uma experiência muito rica, né? Eu fui pró-reitor de uma grande universidade, a UBRA, fui vereador, eu sou jornalista, é a minha profissão, é a minha... Político não é a profissão, político é uma missão, é uma vocação. E a gente quer, junto com o Cláudio, usar essa experiência para buscar uma mudança inovadora, né? Não uma mudança incremental, fazer mais do mesmo, isso vai nos levar ao mesmo lugar, mas o que eu chamo de uma mudança disruptiva, inovadora. Buscar soluções novas a partir do que Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo ou Ceará estão fazendo. Esses estados hoje estão numa situação muito melhor do que o Rio Grande do Sul e é esse o caminho, né, de progresso e desenvolvimento que nós buscamos. Jairo, minha saudação a ti, ao meu eminente procurador, Cláudio Bier, amigo de muitos anos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, que envolve, obviamente, todos nós cidadãos, mas principalmente nós, Justiça, Ministério Público. E é uma questão que me parece, e pelo que nós vivenciamos no dia a dia, na Justiça, no Ministério Público, a questão da segurança. Como é que tu, o Bier, estão elencando essas questões para, obviamente, melhorar a nossa segurança, que o Estado todo, o país, mas o Estado todo, obviamente, vai estar na mão daqueles que forem eleitos. E que vocês, sendo eleitos, eu gostaria de ouvir como é que vão tomar medidas para uma melhora nessa questão e nos dar mais segurança, todos como cidadãos. Doutor Caníbal, nós tivemos de fato um incremento, né, dos homicídios, só para que a gente tenha uma ideia, entre 2009 e 2016, nós crescemos no Rio Grande do Sul 58% dos homicídios. Em Porto Alegre, o incremento foi de 94%. Pelotas, 73%. Caxias do Sul, 33%. Canoas ficou um pouco na contramão, ficou estável, um crescimento de 3,8% apenas. E nós conseguimos fazer isso, reduzir, inclusive, a taxa de mortalidade em 100 mil, nós tivemos uma redução de 20,1% da taxa, adotando algumas medidas que eu penso que podem ser aplicadas no Estado. É preciso, sim, armar, equipar e ampliar as forças de segurança. O senhor sabe que hoje nós, né, temos metade dos agentes penitenciários que nós precisaríamos ter. Em 31 de outubro do ano passado, nós chegamos ao menor efetivo da história da Brigada Militar desde 1975. Chegamos a 15.810 brigadianos, deveríamos ter 28 mil, só para que os telespectadores possam ter uma ideia. Então nós precisamos ampliar, isso vale para a Polícia Civil, vale para o IGP. Então nós precisamos ampliar, equipar, né, as forças de segurança, ampliar os efetivos. É necessário também tecnologia, câmera, cerca eletrônica, sistemas de monitoramento. Eu fiz isso também como prefeito, trouxemos câmera. Canoas é a cidade com a segunda melhor central de monitoramento. Trouxe um sistema dos Estados Unidos, que é o áudio monitoramento, aplicado hoje em 120 cidades americanas, deu muito certo. Então, tecnologia, informação, para a gente combater o crime com inteligência, especialmente as facções. É preciso também a integração policial, a polícia de proximidade, o policiamento comunitário, o antigo Pedro Paulo, né, que caracterizou lá há muitos anos a Brigada Militar e que hoje ganha forma com a polícia comunitária. Essa integração das forças policiais é essencial. Nós queremos o gabinete de gestão integrado, fizemos 120 reuniões durante o período. E, por fim, duas questões mais, o tema da inclusão, o trabalho de escola, educação, para os nossos jovens, disputar cada jovem, e a questão dos presídios. Isso, eu ia te instigar, e o Cláudio também nessa questão, porque conheço o teu trabalho, te conheço há muitos anos, e o que fez em Canoas, dando um exemplo para a nação. Eu gostaria de te ouvir com relação como levaria a cabo essa questão dos presídios aqui, principalmente no resto do estado, não só em Canoas. Desembargador Caníbal, eu, na época, lá em 2009, eu fui procurar a governadoria em abril de 2009 e doamos 50 hectares para ela, para o governo do estado construir o complexo penitenciário de Canoas, que hoje ganhou, inclusive, o Prêmio Novari, né? A PGE apresentou um projeto e ganhou o Prêmio Novari, com as medidas, né, de reinserção, e hoje é que tem a menor taxa de reincidência do nosso estado. Tem bloqueador de celular, usa uniforme, tem trabalho, isso tudo. Acredito nesse novo modelo. Acredito também que nós temos que incentivar as APACs. Elas são um êxito, né? Um sistema que começou em São Paulo, chegou em Minas, está no Paraná, não temos ainda nenhuma unidade. Vamos ter e precisamos ampliar as APACs.
É uma excelente iniciativa e 400? e eu queria Recurso do saudar Ministério Público. Isso, de uma delação que vai ser investida. E aí, ao lado do Central ali, a primeira PAC vai ser implantada agora. Eu sei que Canoas é também pioneiro nisso. Inclusive nós doamos, né, quando eu era prefeito, eu queria ser a primeira do Rio Grande do Sul, não conseguimos, mas eu reconheço o esforço do Ministério Público e do Poder Judiciário, que têm sido incansáveis para que as APACs se implantem. Eu defendo as APACs, defendo também a construção de um presídio de segurança máxima com RDD, o regimento disciplinar diferenciado, para que a gente possa isolar os chefes de facções, porque na medida que nós conectamos com o sistema federal, eles também voltam, muitas vezes, trazendo conexões com o PCC e com o Comando Vermelho. Então, se nós tivermos aqui um RDD, um regime disciplinar diferenciado, que é aquele que fica 23 horas em sala isolada, em cela individual, tem 1 hora só de sol, é um regime realmente para enfrentar, para atacar o crime organizado, nós vamos avançar. Eu defendo essa ideia de um novo sistema prisional que possa ser construído neste modelo, trabalho, estudo e, obviamente, buscando a ressocialização. Para gerar recursos para isso que eu estou propondo, nós estamos apresentando a ideia do RS Investimentos. Nós vamos converter uma empresa já existente, vamos repassar todo o patrimônio do Estado, terrenos, prédios que hoje estão devolutos e que muitas vezes são fonte de problema. Esse ativo são mais de 8 mil terrenos, para que as pessoas tenham uma ideia. Nós vamos gerar dividendos, vamos gerar recursos com parcerias, vendendo ou permutas, como o governo já está fazendo, só que de forma muito lenta, permutas para construir presídios ou parcerias que gerem dividendos para armar e equipar as polícias. Eu acredito em soluções novas, portanto nós temos que buscar recursos novos, eu acredito na RS Investimentos para a gente gerar. E por fim, eu defendo aqui a ideia também, doutor Caníbal, de que o governador tem que liderar esse processo. Eu proponho um Conselho de Estado, se for a vontade de Deus, a vontade dos gaúchos, eu for eleito, é a proposta de um Conselho de Estado, trazer a Brigada Militar, SUSEP, IGP e Polícia Civil, e junto com a Secretaria de Segurança, num diálogo efetivo com o Ministério Público e Poder Judiciário, nós reunirmos também, Paulo Sérgio, as 20 maiores cidades, prefeitos e prefeitas, para, junto com o governador, criar um plano estadual de segurança para reduzir pela metade os homicídios. Nós chegamos a 26,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Nós podemos fazer isso, outros estados fizeram, e nós podemos também reduzir pela metade os homicídios. Estamos falando em vidas, né? Foram 3.022 homicídios no ano passado. Cláudio Bier, senão ele não fala, né? Ô, Cláudio, obviamente que tu vives essa Expo Inter há tantos anos, como presidente do Sindicato de Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, agora licenciado, mas como é a tua sensação de chegar aqui e não ter ascendência no setor que tu presides, e agora licenciado, obviamente entregou o bastão, né? Por um período aí. É verdade. Tu te sente nessa situação, Cláudio? É verdade. Eu confesso que eu senti meio um peixe fora d'água. Quando eu entrei hoje de manhã aqui e não precisei ir lá olhar se tudo estava certo, se a luz estava funcionando, se os estandes estavam todos eles funcionando, se os banheiros estavam com os seus aparatos lá para funcionar, papel higiênico, papel para secar a mão, tudo isso eu fazia, chegava muito cedo aqui e eu mesmo ia conferir, porque é o meu estilo. Vocês sabem, vocês me conhecem, eu nunca fui candidato a nada, absolutamente nada, nem vereador na minha Santo Antônio da Patrulha lá. Mas o Jair Jorge apareceu um domingo lá na minha casa, ele e o meu filho, o Mano Tientes, me convidando para ser candidato a vice-governador. Eu disse, mas Jairo, vocês perderam o juízo, eu não tenho voto, eu não tenho... Ele, não, tu é o homem que eu estou precisando, eu quero um homem que venha da iniciativa privada, com a tua experiência, um homem que não é... Não, e o interessante é o seguinte, eu preciso que seja verde, mas eu não sou milico. E hoje vem que ele é verde até por dentro dos olhos, né? Os olhos verdes, a camisa verde, o blusão verde, e se olhar, as cuecas também é verde. A meia, deixa eu ver, não dá para ver, tá de bota. Mas é verde até por dentro dos olhos. Isso são coisas, você sabe, vocês são meus amigos, vocês dá uma acompanharam... olhada para ver bem o verde dos teus olhos. Acompanharam a minha saída do meu antigo partido. Eu fiz muita força para não sair, mas infelizmente não deu certo. E aí eu tive esse convite, e como eu estava dizendo para vocês, eu sou um homem que não sou assustado.
desembargador Caníbal me conhece e estava lá em Santo Antônio. Já foi teu sobrinho? Já foi meu sobrinho, mas estava lá em Santo Antônio quando eu adquiri a Masal. A Masal, eu estava lá, Paulo Sérgio, 10 dias depois, o Banco do Estado ia pedir a falência da Masal. Eu vim aqui em Porto Alegre, consegui, com o presidente do banco, desdobrar. Ele disse, não, mas me dá mais uma chance e tal. E eles me deram uma chance e eu transformei a Masal nesse grupo que é hoje. Aqui é a mesma coisa. Quando eu assumi o sindicato, o governador era o Olívio Dutra. E nós só tínhamos uma rua ali. Paulo, vocês se lembram? Só uma rua onde tinha máquinas agrícolas. Ele foi abocanhando o parque, abocanhando e invadindo. Mas o Paulo Sérgio, e aí foi. Os meus associados disseram, olha, nós não vamos ficar mais aqui porque os nossos clientes não conseguem chegar aqui. Então nós temos despesa de hotel, de restaurante, de vendedores, de recepcionistas e tal, e não está valendo a pena. Nós ano que vem nós vamos. Eu procurei o governador Olívio Dutra, ele foi comigo e disse, olha, aqui tem uma lavoura de arroz. Estava tirada, era uma parte do parque que ninguém pensava em chegar. E eu disse, olha, eu topo esse desafio. E topei hoje, ano passado, 98% das vendas da Expo Inter foram lá no nosso... Não, e o Leonardo Amac esteve aqui dizendo que as estrelas da Expo Inter são os animais. Mas atenção, Paulo, eu acho que o charme... Do ponto de vista visitação, o charme tudo bem. Claro, eu acho que o mas charme... do ponto de vista negócio, agronegócio... Negócio sim, mas eu acho que o charme ainda... Qual é o percentual de negócio que representa aqui a indústria de máquinas? 98% da feira. Foi o que representou ano passado. Mas aí, Paulo Sérgio, eu me dei o trabalho de ir em Canoas. Continuando a nossa... O homem foi lá em casa... Jair Jorge foi lá em casa, ele e o Mano, uma vez, eu fiquei espantado, foram outro domingo, e depois, uns 4, 5 meses depois, foram lá de novo, e aí eu vim em Canoas. Em Canoas, falar com pessoas conhecidas minhas, para ver o que o Jair Jorge tinha feito. Realmente, tudo que ele disse, ele fez, ele transformou Canoas, pegou Canoas que todos nós conhecíamos, que era uma cidade turbulenta, não é? Em termos de política, entrava um político e eu acusando o outro de ladrão, de safado. Canoas era um antro de... É verdade. Antes e depois do Jair Jorge. E tivemos anteriormente uma grande administração que foi do Hugo Lagranha também. Sim, mas isso lá atrás, depois daquele período do Lagranha. Foi aquela... Canoas era só não saía... E não é a cidade fácil de administrar. Não saía... Uma cidade dividida... Não saía das páginas policiais. Era a cidade dormitório. O Jair Jorge transformou ela numa cidade de progresso, uma cidade que conseguiu trazer um shopping center porque Porto Alegre levou 5 anos para licenciar um shopping, ele licenciou em 57 dias. Aí eu perguntei para ele, tu me provocou, agora deixa eu falar. Aqui nós temos que franquear para ele. Não, também não, mas o que eu quero dizer... Está terminando o programa e nós temos que... Eu só te dizer então o seguinte, e aí eu disse, o Jair Jorge, eu sou industrial, acho que nós temos que fazer essa união de capital e trabalho, agora não podemos falar em aumentar impostos. Aí ele disse, Cláudio, lá eu baixei impostos e me provou por A mais B que baixou. Aí eu me entreguei. Aí, então, 3 minutos com o Jair Jorge, para o encerramento do programa. Eu quero pedir aos gaúchos uma oportunidade de ir para o segundo turno. E no segundo turno nós aprofundarmos as propostas e as ideias. Eu não estou atirando pedras em ninguém, nem no governador Sartori, nem nos ex-governadores Tarso, Ieda ou Rigoto. Eu não acredito nesse caminho, de críticas. O Jair Soares está aqui, vai almoçar conosco. Grande governador, Jair respeito Soares. muito ele. O Rio Grande tem pessoas honradas. Todos os governadores procuraram fazer o melhor. Alguns tiveram mais êxito, outros nem tanto, mas não importa. Não será olhando para trás com lamúrias e lamentações que nós vamos corrigir o presente e mudar o futuro. É olhando para frente. É isso que eu busco, é isso que eu estou apresentando aos gaúchos. Eu tenho a minha experiência. Eu só estou propondo aquilo que eu sei que posso fazer porque eu já fiz e deu certo. Por isso que eu estou propondo menos burocracia, Paulo Sérgio. Porque lá eu reduzi, como disse aqui, um shopping que levou 5 anos em Porto Alegre, construí uma unidade em 57 dias foi o licenciamento, sem desrespeitar absolutamente nada. Ao mesmo tempo, abrir uma empresa levava 4 meses, reduzimos para 48 horas. Isso gerou 19 mil novas empresas em Canoas e milhares de empregos. Ao mesmo tempo, reduzi impostos. Fui na contramão dos políticos, em geral.
Reduzir com a lei do gatilho, que quando aumenta a arrecadação real, diminui a alíquota e o ano seguinte a gente paga menos impostos. Eu reduzi o ISS em 1/3 a alíquota, caiu de 3 para 2 e a arrecadação não caiu. A arrecadação aumentou, dobrou 104%. Eu proponho exatamente para o ICMS a lei do gatilho. Nós vamos baixar o ICMS em 1º de julho de 2019 de 18 para 17,75. Vamos fazer um gatilho de 0,25. E nos combustíveis, energia e comunicações cai de 30 para 29. Um gatilho de 1%. Vamos avaliar um ano. Correndo aumento, porque haverá o aumento, sim, da arrecadação, porque esse recurso vai voltar para a mão do senhor, para a senhora, do consumidor, do cidadão, que vai comprar no comércio, e o comércio sendo ativado, ativa a indústria, e ativando o comércio e a indústria, ativa toda a economia do Rio Grande, e vai aumentar a arrecadação. Por isso eu acredito na lei do gatilho, acredito em menos impostos, menos burocracia para fazer o Rio Grande do Sul crescer. O Rio Grande do Sul precisa de soluções inovadoras, é isso que eu estou propondo e vamos fazer o bom debate desta maneira, né, propositiva, afirmativa, porque eu acredito que o Rio Grande tem solução. Obrigado ao candidato Gério Jorge aí do Rio Grande, tem solução, tá? E ressaltando, sublinhando, Cláudio Bier, candidato a vice, todos os candidatos a majoritários que vierem à Expo Inter no sábado e domingo, no Expo Inter é Pampa, terão a mesma oportunidade. E quero agradecer também ao desembargador Carlos Roberto Lofeu Caníbal, o nosso Fabiano Dalazen, de Carazinho para o Mundo, nosso procurador-geral, né? Terra de Leonel Brizola. Em nome da BPA, a Viagem, Granja Mantiqueira, Alimentos Castro, Banco do Brasil, Biscoitos Zezé, BRDE, Casa Valduga, Claro, Cotrijal, Fenza, Coca-Cola, Fenabrave, Fertilizantes Piratini, GM, Governo do Estado, Kia São Motors, LS Tractor, Sistema Oserg, Sescop, Sebrae, Senar, Simers, Stara, Unimar, Unimed e Uruguai, com a nossa província de Maldonado e Zafari. Agradecemos a sua atenção e retornaremos amanhã diretamente da Expo Inter a partir de 11 horas. Né? Até a 1 estaremos com o Expo Inter é Pampa. E a partir de segunda-feira no Pampa Debates. Muito obrigado a todos e até amanhã aqui diretamente de Esteio do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil com a 41ª Expo Inter. Até lá. Expo Inter é Pampa. Oferecimento Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Stara, evolução constante. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Genética de frangos de corte Ross. Mais carne, mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira. Para a família inteira, ovo é Mantiqueira. Simers, 40 anos. Próximo para você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Venha conhecer o novo estande da Chevrolet na Expo Inter e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Apoio Senar RS, a Escola da Família Rural. Realização TV Pampa e 41ª Expo Inter. Nossa gente, nossa força.